Despite a huge number of language schools all around Brazil, only 5% of Brazilians have a working knowledge of the English language and less than 1% are actually fluent. Quais são os países que melhor falam inglês como língua estrangeira e onde o Brasil se encaixa no ranking mundial de proficiência no inglês? Os resultados aqui apresentados são baseados em um estudo realizado pela Education First, uma empresa de educação internacional especializada em intercâmbio cultural. Então, vamos à lista. Em 15º lugar temos a Argentina, e essa colocação é de fato muito boa para um país latino-americano, e a Argentina de fato fica até mesmo à frente do México, que tem um vizinho que fala inglês. Eu já estive na Argentina algumas vezes e me comuniquei principalmente em inglês, e digo por experiência própria que de fato os argentinos falam inglês melhor que o Brasil, sinto muito, lamento em dizer, mas é um fato. Eu fiquei até mesmo surpreso de encontrar pessoas, trabalhadores no McDonald's e até mesmo taxistas que falam um inglês intermediário, que foi o bastante para a comunicação. Em 14º lugar temos a Malásia, um importante centro comercial no Sudeste Asiático. E muitos de seus cidadãos têm experiência internacional. É muito comum encontrar pessoas da Malásia em países de língua inglesa. E também muito comum encontrar pessoas de países de língua inglesa na Malásia. Então há um certo intercâmbio cultural aí entre a Malásia e países de língua inglesa, e os cidadãos logo estão mais expostos à cultura dos países de língua inglesa. Então fica até mais fácil para eles. Em 13º lugar temos Portugal, o único país de língua portuguesa que vocês vão encontrar nessa lista dos países que melhor falam inglês como língua estrangeira. E é de fato muito interessante que Portugal esteja tão bem colocado assim. Eu estou em Portugal, embora por motivos óbvios eu não precise falar inglês aqui, mas como eu tenho uma interação com estrangeiros que precisam se virar falando inglês em Portugal, a observação deles aqui é muito mais fácil se virar falando inglês em Portugal do que na Espanha e na França, e também outros países da União Europeia. Muitos jovens portugueses dominam pelo menos o inglês intermediário. Entre as pessoas mais velhas é um pouco mais difícil encontrar pessoas que falam inglês, mas por ser um país pequeno e um continente que fala várias línguas, um continente cosmopolita, é muito mais fácil encontrar portugueses que dominam não somente o inglês, mas também o francês e obviamente o espanhol. Em 12º lugar temos Singapura, mais um país no Sudeste Asiático e também um importante centro comercial na área. O inglês é de fato uma das línguas oficiais do país e 32% da população o fala como língua nativa. 50% dos singapurianos falam mandarim como língua nativa e o restante falam malaio e tamil. Num país tão pequeno, porém culturalmente e etnicamente diverso, o inglês é usado como língua franca. Em 11º lugar temos a Alemanha. Já era de se esperar, mais um país europeu na lista. Em grandes cidades como Berlim, muitos estrangeiros andam, viajam sem problema nenhum, se comunicando apenas em inglês. Eu de fato estive em Berlim uma vez e só encontrei 2 alemães que não falavam inglês e já eram pessoas com uma idade um pouco mais avançada. E os alemães também são bem modestos nesse assunto. Quando eu perguntava a um atendente se ele ou ela falava inglês, a resposta normalmente era um pouquinho, mas na verdade eles falavam inglês muito bem. E muitas universidades alemãs oferecem cursos universitários totalmente em inglês. Em 10º lugar temos a Áustria. O que eu falo sobre a Áustria? Se você já assistiu esse filme aqui, então você já ouviu o sotaque austríaco em inglês. I'll be back. Pois é. E sim, na Áustria se fala alemão, mas o sotaque é diferente do alemão da Alemanha, quando o austríaco fala inglês. O que é facilmente notável e também o que foi eternizado aí pelos filmes do Arnold Schwarzenegger. E os países que nós vimos até agora estão no High Proficiency, ou proficiência alta. A partir de agora, os próximos países vão estar na lista de Very High Proficiency, ou proficiência muito alta. Começando pela Polônia em 9º lugar, e os poloneses não têm as vantagens que os brasileiros, que os portugueses têm de reconhecer facilmente muitos vocabulários de origem latina. Eles falam uma língua bem diferente e mesmo assim eles se saem muito bem no inglês. Em 8º lugar temos Luxemburgo. Esse pequeno país tem 3 línguas oficiais, que é o francês, o alemão e o luxemburguês. O inglês é ensinado nas escolas e também falado pela maioria dos cidadãos. E há também muitos estrangeiros em Luxemburgo que falam as mais diversas línguas e entre esses muitas vezes o inglês é usado como língua franca. E Luxemburgo é de fato uma nação poliglota ou multilingüe pelo menos.
Em sétimo lugar, temos um país muito interessante e pouco divulgado, a Estônia. A Estônia é um pequeno país localizado no leste europeu, mas que tem muito mais em comum com os países nórdicos. Infelizmente, esses laços culturais com os países nórdicos foram um pouco obscurecidos durante as décadas de ocupação soviética. Mesmo assim, os estonianos se consideram nórdicos. E de fato, a língua nativa da Estônia, o estoniano, é uma língua da mesma família que o finlandês. A maioria dos estonianos dominam pelo menos o inglês intermediário. E mesmo estando fora do assunto, eu não posso falar da Estônia sem mencionar que os estonianos inventaram o Skype. Em sexto lugar, temos a Eslovênia, o país que mais me surpreendeu nessa lista. O bom de fazer esses vídeos é que eu também aprendo muita coisa. O país fala uma língua de origem eslava, ou seja, bem diferente do inglês em termos de vocabulário. E indo além do inglês, a Eslovênia também é um país muito interessante e pouco divulgado, então eu vou deixar aqui a localização no mapa para que vocês saibam onde fica e também algumas fotos interessantes do país. Em quinto lugar temos a Finlândia, como já era de se esperar, um país que fala inglês muito bem e que é exemplar em termos de educação. E falar inglês na Finlândia não é nada chique, falar inglês na Finlândia não é um diferencial, é apenas parte do dia a dia, é parte de ser uma pessoa alfabetizada para a vida. Em quarto lugar, temos a Noruega, mais um país nórdico e, como é de se esperar, a maioria dos noruegueses falam inglês. E aqui também ser bilíngue é parte da cultura local e é parte do processo de alfabetização. Na Noruega, as crianças não aprendem simplesmente o verbo to be na escola, elas aprendem a falar inglês de fato, o que é bem diferente. Em terceiro lugar, temos a Dinamarca. Pois é, esses países nórdicos parecem marcar presença em tudo quanto é índice que trata de desenvolvimento humano, índice global da paz, qualidade de vida e tudo que é de bom. É de fato difícil encontrar um dinamarquês que não fale inglês, e o ensino do inglês é levado a sério nas escolas, mas além disso, na verdade, não falar outra língua na Dinamarca é que é visto como anormal. Falar outra língua, que seja o inglês ou que seja uma outra língua nórdica, é visto como normal, isso que é o padrão. E de fato, num país tão próspero, porém tão pequeno, com uma língua tão local, não desprezando a Groenlândia, tá? Seria de fato um grande desperdício se os dinamarqueses não falassem bem outras línguas, ou pelo menos o inglês. Em segundo lugar, temos a Holanda, mais um país nessa lista que eu tive o prazer de visitar. Em alguns dias em Leiden e Amsterdã, eu não encontrei nenhum holandês que não falasse inglês. E dos lugares onde eu passei pouco tempo, esse foi um dos lugares onde eu de fato tive uma grande interação com o povo local. Desde um adolescente trabalhando no caixa de um supermercado até o presidente de uma grande empresa. E todos falavam bem o inglês. Watch out people who want money from me. People who want money from me. Yeah, What do you mean? Watch out. Watch out for them. Oh, watch out for them. Eu fiz um vídeo sobre a Holanda, onde eu falei mais sobre esse maravilhoso país, em detalhes, falei um pouco da questão do inglês também, e para assistir esse vídeo é só clicar no link aqui na descrição do vídeo. Mas enfim, eu vou parar de puxar o saco da Holanda, porque afinal ela não é a primeira colocada da lista. Em primeiro lugar, no ranking mundial de proficiência em inglês, nós temos a Suécia. No momento, a Suécia é o país que melhor domina o inglês como língua estrangeira. Alguns suecos falam inglês tão bem que às vezes nem parece que eles estão falando uma segunda língua, parece até falantes nativos da língua. Nem todos chegam a esse nível, é claro, há muitas pessoas ainda no nível intermediário, mas a Suécia, obviamente, como primeira colocada da lista, não deixa a desejar em questão de inglês. Bem, um país próspero, com um povo que valoriza educação e cultura, mas que fala uma língua local, uma língua que é falada somente ali na Suécia. Logo, nada mais sábio e lógico que adotar uma língua universal, no caso, o inglês. E isso vale para os outros países nórdicos também. Então, esses são os países que melhor falam inglês como língua estrangeira. Esse relatório da EF cobre 70 países e entre esses 70 países, o Brasil ficou na posição 41. O Brasil ficou até mesmo muito atrás da Argentina, que ficou em 15º lugar nesse ranking, e isso dá à Argentina o honorável título de país que melhor fala inglês na América Latina. Fala inglês até mesmo melhor que o México, que tem um vizinho de língua inglesa. Bem, infelizmente essa má colocação do Brasil já era esperado, mas por quê? Por que o Brasil está tão mal colocado nesse ranking?
Bem, longa história, mas para resumir aqui em 3 fatores principais, que é ensino, paradigma e cultura. Na questão do ensino, infelizmente ainda falta qualidade e seriedade no ensino do inglês no Brasil, principalmente em escolas públicas. Na questão do paradigma, o brasileiro ainda vê o inglês como um bicho de 7 cabeças, ou ele põe o inglês no pedestal e acha que o inglês é algo reservado somente para pessoas com destaque acadêmico ou profissional, ou somente para intelectuais, o que está muito longe de ser verdade. Bem, agora chegamos ao terceiro aspecto, e talvez o mais complicado de todos, o aspecto cultural. Também um aspecto que eu vou resumir bastante aqui porque é uma longa história. Mas falar inglês no Brasil, infelizmente, ainda não é parte da cultura. No Brasil não há um grande incentivo cultural para você aprender inglês, a não ser que você esteja no mundo acadêmico ou no mundo profissional, onde há necessidade de aprender inglês. Então o brasileiro ele vê o inglês como um bônus, um diferencial, algo que você aprende se você tem um incentivo acadêmico ou profissional, na maioria dos casos. Por exemplo, nesses países que eu mencionei. Nesses países nós vemos uma cultura onde saber inglês não é um diferencial, não é um bônus que você tem, não é uma coisa que você faz somente se você tem um incentivo profissional ou acadêmico. É algo que é parte de um processo de alfabetização, é como saber ler, saber escrever no Brasil. Não é uma coisa que você faz especificamente se você tem ambições acadêmicas ou profissionais. Mesmo que você não tenha, mesmo que você tenha um emprego mais simples, essas coisas são parte de um processo de alfabetização para a vida. E é assim que as pessoas nesses países veem o inglês. Esse ranking faz sentido quando levamos em consideração outras fontes e até mesmo observações individuais que muitos viajantes fazem, que eu mesmo fiz viajando pela Argentina, pela Holanda e por outros países que eu já viajei usando somente o inglês. No entanto, esse relatório também recebeu algumas críticas por depender demasiadamente de testes online. Vejamos, por exemplo, o caso dos Emirados Árabes Unidos, que está questionavelmente colocado atrás do Brasil. A maioria da população do país é de estrangeiros, das mais diversas nacionalidades, logo o inglês é usado como língua franca. Aprender inglês tem uma importância cada vez maior. Todos sabem da importância profissional que o inglês tem. Além disso, há também a não tão mencionada importância a nível pessoal. Falar inglês pode expandir seus horizontes em termos de relacionamentos e experiências. E também a nível intelectual, afinal, o inglês vai te dar acesso a conhecimentos que não estão disponíveis em português. E uma ferramenta disponível para te auxiliar no aprendizado do inglês é o iTalki. O iTalki é uma plataforma onde você encontra professores de inglês e de várias outras línguas. As aulas são feitas online, via Skype e os preços são acessíveis. Mas, antes de recomendar o iTalki, eu testei a plataforma. Eu fiz uma aula de alemão com um professor de Munique e a minha namorada fez uma aula de inglês com um professor de Chicago. Ambos ficamos muito satisfeitos com a plataforma e por isso que eu estou aqui recomendando o iTalki para vocês. Se você fizer uma aula no iTalki através do meu link, você também ganha uma aula grátis. Lembrando que o iTalki é excelente para quem quer aprender inglês e também ótimo para quem quer aprender outras línguas. Por enquanto é isso e até a próxima! Se você gostou desse vídeo, então inscreva-se no canal para receber a sua dose semanal de informação e conhecimento. Aqui você encontrará vídeos sobre como é a vida em diversos lugares do mundo, como Canadá, Austrália, Dubai, Portugal e muito mais. E também vídeos sobre aprender inglês, com dicas do básico ao avançado e também vídeos informativos sobre os mais diversos temas. Então muito obrigado e até a semana que vem.